Olá, meu nome é Marcos Renato de Assis, eu sou reumatologista, professor da Faculdade de Medicina de Assis, editor-chefe da Advances in Rheumatology. E eu vou falar para vocês hoje sobre os ensaios clínicos com biosimilares, fazendo uma breve correlação com os outros tipos de ensaio de aprovação de drogas e as particularidades desse tipo de estudo. Esses são meus conflitos de interesse junto à indústria farmacêutica e ao Centro de Terapia Assistida. No sumário da apresentação, passarei muito brevemente sobre alguns conceitos de pesquisa científica para aprovação de drogas convencionais ou biológicos originadores e comentaremos a seguir as particularidades do uso de biosimilares, terminando com alguns exemplos a respeito de estudos. A primeira coisa que eu quero lhes informar é que, quando falamos de um estudo de intervenção ou de estudo observacional, a diferença reside na pergunta: o investigador determinou a exposição? Caso ele tenha determinado, é chamado estudo experimental. Caso contrário, ele é apenas um estudo observacional. Dentro do estudo observacional, se existe grupo de comparação, nós temos um estudo analítico. Se houver apenas um grupo, ele é descritivo. Dentro do analítico, ele pode ser classificado ainda conforme a direção do tempo, ou melhor dizendo, conforme a direção no sentido de relacionar exposição e desfecho, tendo 3 formas de avaliação. Do lado experimental, é possível fazer apenas um grupo recebendo uma intervenção, um ensaio aberto, não controlado, sem grupo de comparação. Pode existir um grupo de comparação ou mais, determinando 2 ou 3 braços de investigação, que idealmente devem ser selecionados os elementos de cada grupo através de um processo aleatório, conhecido como randomização. O ensaio controlado randomizado ele também pode ser visto conforme o tipo de hipótese elaborada. Pode ser uma pergunta sobre a superioridade de um sobre outro, a não inferioridade ou a não equivalência. Nos dedicaremos a esses 3 últimos estudos, mais especificamente dentro dessa aula. Então, lembrando que o estudo observacional existe uma tentativa de estabelecer uma associação entre 2 elementos, chamaremos de exposição e desfecho. Esses 2 elementos podem estar associados, mas não necessariamente ter uma relação causal. A determinação da causalidade depende de uma série de fatores, que foram bem listados nos chamados critérios de Rios. Um deles, que aparece em negrito, é justamente um estudo experimental e não observacional. Quanto mais desses elementos estiverem presentes, mais facilmente estabelecemos a relação de causalidade. Isso habitualmente acontece numa série de experimentos, ou melhor, uma série de estudos. Esses fatores também só podem sofrer influência de outros elementos. Existem alguns que podem estar ao mesmo tempo relacionados à exposição e ao desfecho. Dessa forma, como eles não fazem parte da via entre exposição e desfecho, eles só levam a hipóteses e conclusões errôneas, que são chamados, então, de fatores de confusão. O estudo de intervenção parte de um pressuposto semelhante de relacionar 2 elementos, só que como a intervenção é determinada pelo pesquisador, a exposição passa a ser chamada de intervenção. E o desfecho, habitualmente, é uma doença. Essa intervenção ela pode modificar uma série de parâmetros, ou seja, existem várias mensurações, vários desfechos, mas o ensaio clínico é programado para responder uma questão em especial. Existem várias coisas que interferem, vários elementos que interferem nesses desfechos, que são, sob o ponto de vista metodológico, intervenções conjuntas, e variam desde medicações, condições associadas, ou doenças associadas, ou até mesmo um simples contato com o pesquisador. Procuramos, normalmente, eliminar a influência dessas coisas para garantir que apenas o fator da intervenção está determinando a diferença de desfecho entre um grupo e outro grupo. Essa tentativa é no sentido de desfazer os vieses. Como que eu posso eliminar essa influência de outros fatores? Eu faço o processo de randomização com segredo de aplicação. Esse sigilo protege que eu influencie o processo do recrutamento e as futuras alocações, de tal modo que os grupos de comparação eles são bastante semelhantes, ao ponto de a gente conseguir quase a homogeneidade, exceto em um fator, que é a intervenção determinada. E veremos, então, o resultado sobre desfecho, analisando se a diferença entre os grupos é estatisticamente significativa
e se também é clinicamente relevante. Tudo isso deve ser determinado a priori no estudo. Falamos desses vieses, desses erros sistemáticos, mas existem os erros aleatórios, por falta de precisão. E, basicamente, ou melhor, nós temos dois tipos de erros aleatórios. O tipo 1 é quando se confirma a hipótese, quando na verdade ela é falsa. E o tipo 2 refuta essa hipótese, quando de fato ela era verdadeira. Então, do ponto de vista dicotômico, nós temos duas situações de verdadeiro, positivo e negativo, e duas situações de falso. Esse falso positivo, do erro tipo 1, costuma-se tolerar uma margem de erro de 5%, daí aquele P com valor de 5%. O erro tipo 2 é tolerado em torno de 10% a 20%. Esse verdadeiro positivo também é determinado de poder do estudo, ou power, que é o 1 menos esse erro tipo 2, portanto, costuma variar entre 90% e 80%. Bem, os estudos clínicos, os ensaios, costumam começar com a questão de segurança, avaliando depois a dose-resposta, para depois se analisar a eficácia e a efetividade clínica. Cada uma dessas etapas é determinante de uma fase dos ensaios clínicos, fase 1, 2 e 3, que é a fase onde se realiza o estudo pivô, que permite o lançamento da medicação no mercado. Após a comercialização, continuam sendo feitos estudos, os chamados estudos de fase 4. Na fase 1, eu controlo mais as variáveis, eu estou mais perto do laboratório, então utilizo às vezes os termos da bancada até a beira do leito, ou até o mundo real, até o ambulatório. Nos primeiros estudos, eu tenho alta validade interna, eu controlo muitas variáveis, eu diminuo a variabilidade de todos os fatores e consigo concluir com grande firmeza aquilo. No entanto, ele pode ser diferente do mundo real. À medida que eu vou caminhando para estudos de fase 3, fase 4, eu me aproximo, então, do mundo real e aumento a capacidade de generalizar os resultados, de extrapolar os resultados para a população geral, o que a gente chama de validade externa. Mesmo dentro do ensaio clínico, ele pode pender mais para um lado no estudo explanatório ou no estudo pragmático. Novamente, o estudo explanatório controla-se muito as variáveis, eu tenho menos flexibilidade de intervenção, de co-intervenção, a adesão tem que ser estrita, a adequação do participante é muito precisa. Então, eu reduzo muito a variabilidade e eu ganho poder dentro do estudo com amostras menores. Mas se eu desejo extrapolar mais esses resultados, eu posso tender para o estudo pragmático, que se aproxima em termos de doenças associadas, medicações em uso, variabilidade de idade, de peso, enfim, diversos fatores que podem influenciar o desfecho, que aumentando a variabilidade, aumenta o que se chama de ruído. E o objetivo do ensaio é diferenciar o sinal do ruído. Portanto, ele carece de tamanhos amostrais maiores, mas ele pode permitir a extrapolação novamente com maior fidedignidade. Para começar a falar sobre o biosimilar, imaginemos então que o biosimilar é uma criatura que tem um sonho e esse biodream ele se baseia em, primeiro, segurança e eficácia, sem o qual ele não pode ser lançado no mercado. E ele sempre carrega aquela propaganda de que ele tem uma vantagem. E a vantagem é ele ser mais barato e ter mais possibilidades de ser distribuído a um número maior de pacientes. Mas ele também gostaria de ter a extrapolação de suas indicações. Da mesma forma que o biológico original serve para múltiplas indicações, ele quer servir para todas elas. E ele também quer ter o poder de ser trocado biológico original para biosimilar e vice-versa, sem qualquer preocupação, sem qualquer problema. Bem, quando a gente olha do lado esquerdo aqui o processo de aprovação de um biológico inovador, inicia-se então com uma caracterização físico-química, seguida de caracterização biológica. Entramos naqueles estudos que a gente começou a falar agora há pouco sobre ensaios clínicos, um de fase 1, às vezes com indivíduos saudáveis, onde se estuda farmacocinética, farmacodinâmica, e se progride para estudos de eficácia de fase 2 e estudos de efetividade clínica de fase 3. Então, a medicação é lançada no mercado. O biosimilar tem uma lógica diferente de formação de produção científica. Veja que ele se baseia no exercício da comparabilidade. A ideia não é provar para ele mesmo a segurança e eficácia, mas é provar que o grau de semelhança é tão grande, é tamanho, que ele pode se apoiar em todo o volume de evidências que existe favorável ao biológico inovador.
Então, a totalidade da evidência é o que demonstra a biosimilaridade. Veja que aí eu invisto muito mais em caracterizar a semelhança físico-química e biológica, passo, obviamente, por antigenicidade, porque as pequenas diferenças podem influenciar na imunogenicidade, gerando diferenças de segurança e de eficácia, e aí eu me concentro em estudos de fase clínica 3, e falaremos a seguir sobre os de não inferioridade e de equivalência. Então, a abordagem para o biosimilar é gradual, baseada na orientação regulatória, que pode se modificar e tem se modificado levemente ao longo do tempo. Então, a partir da caracterização estrutural e funcional, garantindo a máxima semelhança possível, iniciam-se os estudos de eficácia, depois de eficiência clínica, visando documentar a segurança e eficácia. Uma vez que eu tenho um volume grande de dados, eu posso fazer as análises secundárias, com comparações indiretas e meta-análises multivariadas, que começam a aparecer na literatura. É importante manter a farmacovigilância e os estudos de registro. Note que a imunogenicidade maior do biosimilar, ela impede de se clamar pela biosimilaridade. Mas se houver uma imunogenicidade inferior, não necessariamente. Neste caso, é importante fazer o estudo dos anticorpos antidroga e fazer a sua correlação com farmacocinética, eficácia e eventos adversos. Lembrando que seja num estudo onde eu comparo diversas variáveis ou quando eu faço análises secundárias com diversos estudos, à medida que se aumenta o número de comparações, aumenta-se a chance de cometer o erro tipo 1, que acabamos de mencionar. Lembrando que a vigilância ao longo do tempo é particularmente importante para detectar os eventos que são raros ou que demoram para aparecer. Estamos acostumados com os estudos de superioridade, onde a comparação é de elementos nitidamente distintos, de modo habitual. Ela se baseia, então, em provar que existe uma superioridade da nova substância, do novo tratamento, em relação ao tratamento placebo, ou mesmo em relação ao tratamento padrão. Mas temos que exercitar agora o raciocínio sobre os outros dois modelos de estudo, duas perguntas diferentes, duas hipóteses distintas que são de equivalência ou não inferioridade. E ela existe para uma série de drogas, mas particularmente importante quando falamos de produtos biosimilares. São produtos que partem de uma mesma linhagem celular, são produtos que partem do pressuposto de uma enorme semelhança com um produto de referência. Se existe uma enorme semelhança, existe uma pequena diferença, e se há pequena diferença, precisamos saber qual é a margem que a gente aceita de diferença. Qual é essa pequena margem aceitável? Alguém disse, é a mais ampla diferença no tratamento, que é aceitável a fim de ganhar outras vantagens da investigação experimental. No caso do biosimilar, sobretudo a vantagem de custo e de aumentar a acessibilidade ao medicamento para várias pessoas. Alguém também disse que a máxima diferença que é clinicamente relevante. Isso remete a uma certa subjetividade. O que é relevante, comentamos sobre a diferença de desfecho, e o que seria irrelevante, ou tolerável, ou sem significado clínico. Isso deve ser apoiado preferencialmente no desfecho principal, não em um substituto desse desfecho, conhecido como surrogate. Portanto, a margem aceitável, ela não vem de uma fórmula estatística precisa. Ela é a combinação do racional estatístico com o julgamento clínico. E é importante que seja determinado previamente para que se evite a manipulação na interpretação dos resultados dos ensaios. Vamos, de uma maneira iconográfica, entender bem esse conceito de margem de não inferioridade e a seguir de margens de equivalência. Então, imaginemos um cenário onde há uma doença e uma mensuração, aqui à esquerda representada como desfecho favorável. Quando se administra um placebo, gera alguma resposta, e um produto que eu já aqui vou chamar de biológico original, existe uma resposta maior, uma resposta superior. Essa diferença que existe entre os dois varia enormemente conforme a doença, conforme o produto, conforme a população. Mas é importante que ela seja estatisticamente significativa e clinicamente relevante. Note que para o mesmo produto eu posso ter distâncias bastante variáveis conforme a doença que está sendo tratada ou conforme a associação de medicamentos. Bem, com isso eu consigo determinar alguns limites. Esse limite superior do placebo, abaixo do qual não se pode dizer que haja algum efeito positivo, e os limites superior e inferior do biológico original. Aí surge, então, o biosimilar, cujo sonho é ser como
o original. O sonho é a utopia, ele não é idêntico, então ele tenta ser muito semelhante, e nós estabelecemos a margem de variação. Estabelecemos o que a gente aceita como variação que não compromete esse desejo de ser semelhante. Então, ele pode ter um desempenho inferior, e a gente determina essa margem, mas ele não pode tocar o efeito, o limite superior do placebo. Caso contrário, eu não posso afirmar que o biosimilar não seja diferente do que o placebo. Ele pode ter um desempenho maior. Se ele tiver um desempenho muito maior, acima do limite superior, da margem, na verdade, que a gente determina, ele não vai ser semelhante, ele vai ser better, ele vai ser melhor. Bom, alguém pode dizer, é fácil entender que muito baixo não é eficaz, mas qual o problema dele ser muito alto? Se ele for muito alto, em teoria, ele pode ser tóxico, ele pode oferecer mais efeitos adversos. Dentro desse racional, é razoável aceitar o uso de margens assimétricas. Digamos, por exemplo, que eu aceite 80% do efeito sobre o biológico original como uma margem de inferioridade e aceite 125% como uma margem de superioridade. Esses valores variam, mas esse tem sido aceito em diversos estudos já publicados. Bom, quando a gente fala de não inferioridade, a gente precisa de dois pressupostos, ou assumptions. A primeira, que é o constancy, significa que o controle ativo é superior ao placebo e seu efeito relativo ao placebo é inalterado. É isso que garante que o controle ativo é superior ao placebo. Lembre novamente da figura do resposta superior do biológico original sobre o placebo. Esse conceito foi muito discutido para diversos outros cenários antes do estudo biológico. Um exemplo típico é o questionamento a respeito de antibiótico, que ele pode ter um efeito muito relevante, mas ao longo do tempo, com o desenvolvimento de resistência, ele perde essa diferença em relação ao placebo. Nós não temos exatamente o mesmo mecanismo de resistência, mas nós temos, por exemplo, as falhas secundárias no biológico. Cuidado para a alteração da prática, o que se refere como ponto de corte, o que é o ponto de controle, quais são as terapias que são usadas, quais são os critérios de classificação e de mensuração. Bem, falando de mensuração, outra assumption necessária é uma say sensitivity. O que é essa sensibilidade do ensaio? É a capacidade de distinguir medicamentos efetivos e ineficazes. Isso vai assegurar que o tratamento de referência ele seria superior ao placebo se tivesse um placebo naquele estudo. Então, veja que nós estamos falando de estudo comparando um biosimilar com um biológico original. E se houvesse um placebo, eu teria que garantir que esse produto de referência seria superior. Caso contrário, a não inferioridade, ela poderia ser diferente de eficácia, ou seja, poderia tocar a semelhança com o efeito placebo. Esses dois elementos são bastante importantes e são feitos a partir de algumas inferências de estudos prévios. Bem, o racional de estatística pode assustar um pouco à primeira vista, mas é importante que nós já treinamos aqueles conceitos graficamente. Existem basicamente dois métodos para a determinação de margem de inferioridade. Um deles acaba sendo de dois subtipos, porque a literatura se refere com o mesmo termo para ele, que é o chamado margem fixa, ou o método de abordagem fixa da margem. Ele visa preservar uma fração do efeito da medicação de referência. Por exemplo, metade do efeito estimado do controle ativo, no caso o biológico original, sobre o placebo. E a gente compara isso com aquela margem determinada, a margem que a gente acha que é aceitável, certo? Então, note que quando a gente falou do estudo de superioridade, a hipótese do estudo de superioridade, H0 e H1, elas são diferentes dos estudos de não inferioridade. No estudo de superioridade, eu quero provar que a droga é superior. No estudo de não inferioridade, eu quero provar que ela é não inferior. Então, a gente inverte a pergunta, inverte a hipótese. Nessa primeira modelo, ele não considera o fato de que a estimativa, a partir dos dados históricos, é medida com incerteza. Já no segundo, a gente tenta incorporar isso, essa incerteza associada à estimativa da margem, e por isso a gente trabalha com outro valor, que não elimina o conceito de margem, mas esse representado por lambda, em decorrência de uma fração, de uma razão entre a média do tratamento sobre a média do controle, mas depois de uma diferença em relação ao valor putativo.
Isso inclui a incerteza, a variabilidade ao longo do tempo dos ensaios prévios. O segundo método, o terceiro método, conforme foi interpretado, ele baseia-se nos intervalos de confiança, chamado de 95-95. Então, ele é baseado em ensaios clínicos controlados do controle ativo versus o placebo, e a gente não pode tocar as margens. Então, ele considera a variabilidade do efeito estimado e ele depende da força de evidência dos ensaios prévios. Bem, vamos exercitar a interpretação de resultados de ensaios de não inferioridade. E a seguir ficará mais simples de pensarmos no conceito de equivalência. Então, aqui nós temos a diferença da nova terapia, P1, sobre a terapia controle. Então, no caso, seria a diferença do biológico biossimilar em relação ao biológico de referência. Aqui na parte preta, embaixo, nós temos a diferença estatística entre elas. A direita é estatisticamente superior, a esquerda estatisticamente inferior. Mas nós estabelecemos uma outra margem, que é a margem de significância clínica. Qual é o limite que eu tolero que ele seja inferior, que eu acho que é irrelevante do ponto de vista clínico? Então, nós temos no resultado do primeiro ensaio, nomeado de A, uma situação onde que os intervalos de confiança atravessam as duas linhas de referência. Então, eu não posso falar nem sobre a superioridade e inferioridade estatística, tampouco sobre a não inferioridade clínica. Não posso fazer essa afirmação. No caso de B, eu posso dizer que ele é estatisticamente inferior, mas eu não posso dizer que ele é clinicamente não inferior, uma vez que ele ultrapassa de novo essa margem. No caso de C, nitidamente eu tenho uma situação onde a inferioridade da nova medicação do ponto de vista estatístico e também em relação à margem. Então, o produto é inferior. Vemos que na situação D, E e F, os três estão à margem, ao lado direito da margem de não inferioridade. Então, todos eles são classificados dentro de não inferioridade. Eles atendem à hipótese de não inferioridade. Nós temos registrado à esquerda, a hipótese alternativa. Mas existe alguma diferença. No D, não há a diferença estatística. No E, olha que coisa curiosa. Eu posso dizer que a medicação é clinicamente não inferior, mas eu também digo que ela é estatisticamente inferior. Eu sei que ela é inferior por um tanto, mas esse tanto não me incomoda, porque ele não atinge a margem determinada de não inferioridade. E na situação F, nós temos a não inferioridade e mais que isso, esse produto é estatisticamente superior ao outro produto. Agora, devemos dizer que ele é superior ao outro produto? Isso dependeria de estabelecer uma outra margem, que pode ser simétrica, então tivemos menos M, ela pode ser uma margem mais M, ou pode ser um outro valor de maior distância, e aí eu tenho a hipótese de superioridade. Bom, nos estudos de superioridade, a análise por intenção de tratamento é fundamental, fortemente recomendada, ao invés da análise por eficácia. A análise por intenção de tratamento, ou seja, você analisa o indivíduo conforme o grupo a que ele foi randomizado, alocado, ela preserva, então, essa randomização. Ela pode subestimar a verdadeira diferença do tratamento em relação a esse novo modelo de estudo. Esse negócio de subestimar, ele é um pouco, mas é numa direção conhecida. Quando eu vou para o estudo de protocolo, análise de eficácia, não há essa questão de se subestimar a diferença do tratamento, mas podemos introduzir um viés. Então, veja que o resultado, a interferência que ocorre quando eu mudo a lógica da pergunta da superioridade, a hipótese da superioridade e a hipótese da não inferioridade. Se eu tiver uma perda randômica de adesão dos grupos, pode acontecer de eu achar que os grupos são mais similares do que de fato eles são. No estudo de superioridade, isso leva a uma conclusão diferente do estudo de não inferioridade. Então, se eles parecem mais no estudo de superioridade, a perda pode fazer com que eu perca a capacidade de dizer que ele é superior. Ao passo que no não inferioridade, pode ser que eu aumente a chance de concluir que existe uma não inferioridade, quando de fato ela não existe.
orientação, então, é fazer ambas as análises, fazer o que a gente chama de análise de sensibilidade, testar os dois modelos. Desconfiem de estudos de não inferioridade ou equivalência e não apresentarem, sobretudo, a análise por protocolo. Então, quando está se elaborando um estudo com biosimilares, estudos de não inferioridade ou de equivalência, é uma série de preocupações metodológicas, qual é a terapia de base, como é o seriamento para evitar as expectativas, não só de placebo, mas talvez aqui, sobretudo, do nocebo, seja pelo paciente, seja pelo médico que trata o paciente, qual é a população-alvo. Veja que se eu estiver tratando pacientes com artrite reumatoide ou com psoríase, a magnitude da resposta pode ser diferente. Então, novamente, a questão de indicações terapêuticas diferentes. Como é que é feita a troca entre o biosimilar e o originador? Como é que é feito o delineamento disso? Esse estudo inclui estratificação para elementos que interferem muito, seja, por exemplo, o peso, a idade. Qual é a variável primária dependente? Qual o desfecho principal? Foi escolhido o estudo de não inferioridade, de equivalência? Como é que foi determinada essa margem? E como foi feita a análise estatística que acabamos de comentar? Quando se lê um estudo, é importante ver se foi feito como é que é a sensibilidade do CNC, se foi feito dentro de uma qualidade, se houve baixa conformidade aos protocolos, se os indivíduos tiveram cruzamento entre diferentes braços, se houve co-intervenções, se houve contaminações, mistura de tratamentos, se há uma perspectiva de melhora espontânea da população, as medicações concomitantes que já mencionamos, se há um bom rigor nos critérios de classificação, nos critérios de diagnóstico, se as mensurações são adequadas, sensíveis, se forem executadas adequadamente, tudo isso vai interferir na qualidade daquela publicação. Bem, algumas legislações são mais exigentes e, como eu disse, elas podem se modificar ao longo do tempo. Isso aqui é um conceito determinado já há algum tempo, ainda vigente em alguns países, existe uma diferença entre biosimilaridade e a intercambiabilidade. Então, a biosimilaridade são produtos que são altamente semelhantes e têm um desempenho semelhante em relação à segurança, à pureza, à potência do produto. O conceito de intercambiabilidade é dizer que espera-se os mesmos resultados das duas medicações, levando a riscos semelhantes em termos de segurança e eficácia, que não haja diferença, redução de eficácia ou maior risco de efeitos adversos quando comparado com trocar ou de um lado para o outro ou manter algum dos seus produtos continuamente, seja o biológico de referência, seja o biosimilar. Então, o conceito de intercambiabilidade, em princípio, ele pede ensaios que testem essas idas e vindas de um braço para outro braço. Então, avaliar a intercambiabilidade, em teoria, é obrigatório fazer não só, pelo menos, uma troca, mas fazer trocas sucessivas, que são as alternâncias, e comparar com o uso contínuo da medicação. Aqui nós temos alguns exemplos que exercitam muito esse estudo, a análise da intercambiabilidade. Esse primeiro delineamento paralelo, junto com o cruzado, então é um estudo híbrido, conhecido como Balan 4x2. Eu tenho 4 grupos e 2 deles mantêm fixo o tratamento, seja de biológico original e o outro biosimilar, e os outros 2 trocam em sentidos opostos. Na segunda situação, além de eu ter esses elementos para comparar, eu tenho a ida e a vinda, eu tenho troca sucessiva de R para T, de T para R, ou de T para R, R para T. E na última situação aqui, eu tenho vários pontos de comparação, idas e vindas sucessivas. Eu posso comparar, por exemplo, RTR, que aconteceu no início, ou RTR, que aconteceu a partir do segundo período, né? Oferecendo maior comparabilidade. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu posso lançar lá de estudos observacionais, então não estudos de intervenção, para analisar aqui o exemplo de um biológico original, que os pacientes utilizavam essa medicação e eles foram migrados para o uso do biosimilar. Usavam o infliximab, passaram a usar o CTP-13 e foram colhidas as opiniões deles, as respostas nos instrumentos de mensuração reportados pelos pacientes, os PROs, e foi descrita a eventual descontinuação da medicação.
Aqui já nós temos um ensaio randomizado controlado, novamente com as drogas infliximab e CTP-13. Eu randomizo os pacientes para usar uma ou outra droga e faço acompanhamento ao longo de 30 semanas, depois tem uma extensão por 78 semanas. E o desfecho aqui escolhido foi o ACR20. Bom, alguém pode perguntar, mas o ACR20 é uma margem muito pequena, muito estreita. Seria melhor eu pegar um valor maior, uns 50, uns 70? Veja que, novamente, a lógica da interpretação é diferente quando se muda a hipótese de estudo de superioridade para estudo de não inferioridade. Se eu tiver uma margem muito estreita, eu vou ter dificuldade em mostrar que existe não inferioridade. Quando eu tenho uma margem maior, eu consigo testar a não inferioridade. Então, eu tenho maior número de pacientes atendendo ao ACR20. Portanto, eu tenho uma perspectiva maior de comprovar, de mostrar a não inferioridade do produto. Aqui é o estudo Northwich, onde todos estão usando o biológico original e depois do uso da medicação é que eles são randomizados. Eu posso partir do zero ou eu posso partir de quem já está em uso de medicação com medicação controlada. Aqui são 6 doenças com indicação de uso do biológico e são randomizados para manter ou para passar por biosimilar, com análise de segurança, imagenicidade, custo-efetividade e ver quem que reativa a doença mais rapidamente. Esse daqui, então, veja que é um estudo de fase 4, porque é a droga já aprovada no mercado, um estudo pós-marketing. Aqui um estudo também marco importante na avaliação de intercambiabilidade, legality para pacientes com psoríase em placa, faz uma randomização para receber um biosimilar ou um produto de referência e, a seguir, faz nova randomização em cada um desses dois braços para fazer uso de uma série pré-determinada, seja a manutenção contínua do biosimilar, a manutenção contínua do produto original ou as trocas sucessivas. Indas e vindas são 3 trocas sucessivas, avaliando novamente eficácia, segurança e imunogenicidade. Veja que aqui eu tenho as trocas sucessivas que estão fortemente associadas ao conceito de intercambiabilidade. Eu posso, então, ter vários estudos e começar a fazer análise secundária. Nós estamos bastante acostumados com a meta-análise univariada, com uma série de estudos que a gente tem, mas eu posso fazer meta-análise variada e meta-análise de rede, fazendo correlação entre tratamentos distintos baseado em desfechos diferentes. Isso aqui é uma representação gráfica onde as bolinhas são os tratamentos concorrentes e as linhas são os desfechos. Então, são instrumentos de mensuração diferentes. Aquelas linhas cheias são as comparações diretas, são os ensaios controlados, onde os dois grupos são conduzidos ao mesmo tempo, e as tracejadas são as comparações indiretas. Então, baseada em grupos semelhantes, eu comparo, na verdade, grupos que não foram testados ao mesmo tempo no mesmo ensaio. Aqui nós temos um exemplo com relação a uma análise de rede, uma meta-análise com análise de rede, com vários biológicos para estudo de pacientes com espondilite. Aqui os desfechos BASDAI, BASF e proteína C reativa. Notem as diferenças de tamanho das linhas, que é a quantidade de estudos, a quantidade de pacientes em cada uma dessas, a largura da borda, né, tem correlação com o número de ensaios clínicos, e a largura da borda tem correlação com o número de participantes, e a largura da linha com o número de ensaios clínicos. E temos aqui marcado embaixo um infliximab biosimilar. Veja que com esses dados eu consigo gerar gráficos como se essas medicações tivessem sido testadas simultaneamente. Então, isso trata-se de uma análise secundária e é provável que a gente assista cada vez mais à publicação de trabalhos desse tipo. Então, eu espero ter dado uma noção geral sobre os ensaios clínicos em biosimilares e outros estudos e peço que vocês fiquem atentos porque as modificações de regulamentação podem levar a exigências distintas. E vocês, conhecendo esses princípios, estarão preparados para fazer a análise adequada de qualquer um desses cenários. Muito obrigado